A universidade é a base para a produção científica e intelectual de uma nação. A proposta de reformar o ensino superior brasileiro é debatida por várias frentes sociais. É sobre a reforma universitária que o DataVene de hoje conversa com o presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG, Robson Matos. O DataVene começa agora. O DataVene de hoje fala sobre reforma universitária com o presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG, Robson Matos. Então, Robson, é um prazer tê-lo no DataVene. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Muito se discute a respeito da qualidade das instituições de ensino superior no país. O governo agora propõe uma reforma universitária. Essa reforma universitária que vem sendo proposta, ou pelo menos esboçada pelo governo, ela tem condição de reformar o âmbito da faculdade, mudar tudo aquilo que as classes discente e docente vêm reclamando há tanto tempo da universidade? Bom, eu acredito que sim. Primeiramente, eu gostaria de explicar que eu vou estar, em alguns pontos, eu vou estar exprimindo muito mais posições pessoais do que a posição da diretoria da PUB, uma vez que nós ainda não fizemos um estudo aprofundado do anteprojeto de lei, que foi lançado essa semana em Brasília, e nós estaremos fazendo isso a partir da próxima semana. Mas eu venho acompanhando um pouco mais esse processo, então eu vou estar exprimindo muito mais algumas opiniões pessoais. Eu acho que o projeto da reforma universitária ele está sendo conduzido de maneira muito mais democrática do que foi, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que foi uma coisa mais de cima para baixo. Infelizmente, você consegue identificar dentro do projeto da reforma universitária muito mais uma posição dos dirigentes, que é a posição da Andifes, a posição dos alunos, até algumas, a posição da SBPC, a posição da ABC, que são posições mais do ponto de vista dos cientistas, e uma posição muito minoritária dos docentes, porque, infelizmente, a ANDES, o nosso sindicato nacional, não entrou no debate. Tudo que já foi debatido agora entre a sociedade e o governo foi, de certa forma, contemplado dentro desse projeto. Então, a gente pretende, a partir de agora, debater isso mais dentro das universidades, com os docentes, e, a partir daí, criar as nossas propostas e levar para o projeto, o anteprojeto que foi apresentado. Entrando no mérito do projeto, a Constituição ela garante o ensino superior gratuito para todos. E, na verdade, o governo nem esboça, nem acena com essa possibilidade de ampliar as vagas para que seja atingido esse objetivo. Por que o governo não acena com essa possibilidade? Eu até acho que acena, sim, né? Se você lê o anteprojeto apresentado pelo governo, ele fala em aumentar o número de vagas. Hoje você tem em torno de 70% do alunado nas privadas, nas universidades privadas, e 30% nas públicas. A ideia é que se estenda até 40%, né, que é o que a LDB determina, né? E, logicamente, que para se fazer isso, vai ter que haver um acordo muito grande com a Fazenda, com o Ministério do Planejamento, para que o montante de verba necessária para a extensão das universidades públicas seja colocado e isso possa ser feito. A manutenção da política econômica do governo Lula vai capacitar que essa verba seja destinada para a educação? Muito provavelmente não. É aí que eu acho que é importante a participação da sociedade civil, né, docentes, discentes e até a população de uma forma geral, para que a gente construa um projeto de reforma universitária que seja o maior consenso possível e haja uma pressão no governo Lula para que isso seja feito, né? E há de se dizer que essa era a promessa do governo Lula, uma ampliação do número de vagas nas universidades. E é isso que eu acho que a sociedade tem que pressionar e exigir. Foi aprovada em abril agora a Lei dos Sinais, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E essa lei já vem sendo contestada por algumas frentes sociais que acusam ela de atentar contra a autonomia da universidade, principalmente por legitimar o INEP a operacionalizar essas avaliações. Como o senhor avalia os sinais, ele vai substituir o provão à altura de melhorar
o sistema de avaliação e ela vai realmente fazer um retrato do que é o ensino superior no Brasil? Eu acredito muito nos sinais. Primeiro, eu acho que o Provão foi uma ideia muito infeliz. É um sistema de avaliação que mede o aluno ao final do curso, ele não tem uma avaliação durante o curso, e que obriga o aluno a fazer uma prova englobando tudo aquilo que ele viu. Então, é um sistema muito infeliz e caro, né? A proposta dos sinais, eu acho que ela é muito mais educativa, né, no sentido de mostrar para a sociedade o que é uma avaliação e que a avaliação é importante, né? E os sinais, ele engloba a autoavaliação, que é feita pela instituição que está sendo avaliada, tem o exame, o ENAD, né, ele vai ser feito no início e no final do curso, e vai ser, não vai ser para todo mundo, né, vai ser por amostragem, e ele tem a avaliação institucional. Então, a grande vantagem dos sinais é de haver uma interligação entre essas avaliações. E, logicamente, aquela comissão que fizer a avaliação institucional, ela vai estar orientando a instituição a fazer a sua autoavaliação, de forma a buscar a melhoria do ensino, né? Então, até onde eu sei, os sinais não é punitivo, mas pretende realmente mostrar para a universidade, para aquela instituição, que ela precisa melhorar suas condições de ensino e qual o caminho que deve ser seguido. Pegar os pontos fracos e os pontos fortes e, a partir daí, criar uma avaliação que não é em termos de ranqueamento. A lei dos sinais, ela cria também uma comissão para organizar essa avaliação, que é o CONAS, a Comissão Nacional da Avaliação da Educação Superior. A composição dessa comissão, ela atende às demandas das classes docente, discente, dos dirigentes? Bom, eu acho que essa é uma das infelicidades do CONAS. A composição, eu acho que é majoritariamente do governo, né? O presidente da República é responsável pela indicação de 8 membros dessa comissão. Os docentes têm uma representação, que ainda não foi feita, porque a Andes insiste em não indicar um docente para essa comissão, porque seria uma legitimação do CONAS, e eles não pretendem fazer isso. Os discentes, salvo engano, também tem um representante, não sei a que ponto está, se eles já indicaram ou não indicaram, mas existe realmente pouca participação da sociedade. E até onde eu sei, o presidente indicou só membros das instituições federais de ensino superior, o que é uma lástima, né? Porque nós temos 70% das instituições de ensino superior que são das universidades privadas ou instituições privadas de ensino superior. Falando em universidade privada, foi aprovada agora há pouco tempo também a medida provisória do ProUni, que garante isenção fiscal às universidades privadas, universidades pagas, inclusive as com fins lucrativos, para que elas possam oferecer bolsas para alunos, bolsas integrais. Como o senhor avalia essa medida do ProUni? Bom, aí vai ser mesmo uma avaliação pessoal, tá? Nós ainda não discutimos dentro da nossa diretoria, então eu vou estar expressando uma opinião pessoal, eu sei que é muito polêmica, tá? Mas eu gosto de ser polêmico. Eu gosto do ProUni. Tenho poucas críticas ao ProUni, tá? Mas eu acho que é uma medida extremamente necessária. Vamos por partes. Por que eu vejo a principal crítica do ProUni? Ele foi lançado de maneira errada, a meu ver, e de maneira atabalhoada. Jamais isso poderia ter sido feito por medida provisória. Mas aí o governo justifica que a medida provisória era necessária porque esse projeto estava agarrado dentro do Congresso e não havia votação. E que era necessário que fosse por medida provisória. Bom, mas eu acho que antes da criação do ProUni, antes do lançamento do ProUni, era extremamente importante que o governo houvesse sinalizado um investimento nas universidades públicas, coisa que ele não fez. Ele só fez essa indicação depois que o ProUni foi lançado e ele sentiu pressão, então ele começou a sinalizar. Ele liberou 2.700 vagas para docentes nas IFES,
Ele liberou a emenda Andifes, que em geral era liberada muito mais tarde, ele já liberou ela mais cedo. Ele aumentou o orçamento das universidades, a chamada OCC, né, custeio capital, para o próximo ano. Então foram medidas que poderiam ter saído antes do lançamento do ProUni. Com isso haveria uma garantia de que ele não estaria abandonando o sistema público de ensino superior. Mas se você começa, tirando isso, se você começa a analisar o ProUni, você vê que ele faz uma coisa que todos nós queremos, que é a inclusão social. Se as universidades públicas precisam, têm vagas ociosas, é preciso que a gente ocupe essas vagas. De que forma que você pode ocupar? A grande parte do ensino privado, ele já tem uma isenção fiscal, são as chamadas filantrópicas. Essa isenção fiscal ela já existe por lei. Então não existe um dinheiro novo dentro dessas vagas. O que o governo está fazendo, a meu ver, é simplesmente cobrando uma contrapartida dessas instituições que têm esse desconto. Agora, o dinheiro novo que existe são os dinheiros com fins lucrativos. Vejamos, eles pagam 3,5% de imposto. Eles vão ter que deixar de pagar isso aí. E esse dinheiro que vem sendo pago com fins lucrativos, quanto disso vai para o ensino público ou para a educação? 18%. Da forma que o governo está fazendo, ele passa a ter 100% desse imposto aplicado na educação, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a balancear. Se você pegar esse dinheiro com fins lucrativos e aplicar nas federais, jamais você vai conseguir os 100 mil vagas que o governo está conseguindo agora, que aliás já foi até diminuído porque o Congresso diminuiu o número de vagas. Mas eu acho uma boa iniciativa para a inclusão social. O que eu acho ruim é que o número de vagas é dito 10%, né, e que o Congresso abaixou para 7%, o governo não diz aonde essas vagas têm que ser abertas. É muito fácil para uma universidade privada abrir no seu curso mais barato. Digamos, um curso de Direito, um curso de História, que são bem mais baratos. Então era necessário que o governo exigisse que essas vagas fossem abertas em todos os cursos. Odontologia, medicina, química, que são cursos muito caros. Então é importante que exista essa exigência quanto às privadas. Mas o sistema de ensino, de pesquisa e de extensão das universidades privadas são bastante diferentes dos sistemas da universidade pública. Como garantir, então, essas vagas que a universidade privada vai dar a mesma qualidade de ensino que as federais se propõem a lecionar? Bom, aí a gente pode puxar, então, os sinais, né? Porque os sinais vai estar começando a exigir isso, e podemos puxar o anteprojeto apresentado pelo governo, que no anteprojeto da reforma universitária, ele tenta garantir a qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. Agora a gente vai passar a ter, a partir do projeto de lei da reforma universitária, nós teremos universidades, centros universitários e faculdades. As universidades terão uma certa exigência de um determinado número de cursos de graduação, cursos de pós-graduação e extensão em todas as áreas em que ela atua. Então, essa exigência vai fazer com que todas as instituições de ensino superior tenham pesquisa, ensino e extensão. E os sinais vai garantir essa qualidade. Então, é preciso que o sistema funcione de maneira muito azeitada. Aí pode ser que funcione. Agora, veja bem, o ProUni é importante que seja temporário, até o governo ter condições de aumentar esse número de vagas. Certo, tá? A gente volta a falar disso daqui a pouquinho. O Datavênia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o Datavênia, hoje conversando sobre reforma universitária com o presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG, Robson Matos. Voltando ao nosso assunto da reforma, há como fazer uma reforma eficiente no ensino superior sem reformar o ensino médio, o ensino fundamental no país? Não, realmente não acredito nisso. O ministro da Educação, ele tem apontado na necessidade de você aumentar
estender a reforma para o ensino médio. É fundamental. Se você quer um ensino superior de boa qualidade, você precisa de um bom ensino médio, um bom ensino fundamental. Caso contrário, a universidade vai continuar a suprir as deficiências do segundo grau. E isso é preciso acabar rápido com isso. O ministro Cristóvão Buarque, antecessor do atual ministro da Educação, fez um projeto sobre a reforma universitária, que acabou caindo em esquecimento. Por que esse projeto não foi levado adiante, se atendia tanto às demandas, tanto dos docentes quanto dos discentes? Graças a Deus, aquele projeto não foi levado à frente. Aquele projeto, sim, para mim, era um projeto do Banco Mundial. O ministro Tarcísio Genro, se não me engano, em maio ou junho, ele fez uma visita à sede da APUB, a nossa associação, e naquela época ele já dizia, existe um projeto que realmente é um projeto que atende às demandas do Banco Mundial. Ele está engavetado. Caso a sociedade queira aquele projeto de novo, nós o desengavetaremos. Mas que ele não seria o responsável por tirar aquele projeto da gaveta. Eu digo, graças a Deus, que ele continua dentro da gaveta e espero que ele continue dentro da gaveta até o fim. Porque aquele projeto, sim, falava em cobrança de mensalidade dos alunos, falava em menor investimento na universidade e atendia as diretrizes do Banco Mundial, que diz que o hemisfério sul ele tem que ter um bom ensino gratuito, médio e fundamental. O ensino universitário deve ser pago. Isso eu não quero para o Brasil. Eu quero que o Brasil seja um produtor de cérebros, como tem sido até agora. A medida do ProUni, que já está em funcionamento, limitou o pleito das vagas, das bolsas das universidades privadas, para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. O que vai acontecer com os que já estão na faculdade e precisam dessas bolsas? Isso aí é outra coisa, para mim, obscura no ProUni, né? Tem que haver alguma maneira de facilitar que quem está nas universidades privadas hoje e atenda às condições financeiras detalhadas no ProUni, eles também deveriam ter direito, né? A gente não deve excluir quem já está lá. Esses também estão sem condições de pagar. Então é preciso que se crie um mecanismo transitório até que o ProUni atenda a todo mundo que está dentro da universidade e aqueles que vão entrar. Eu acho que assim seria muito mais interessante do que da maneira como tem sido feita. Um grande ponto de discordância entre as frentes que debatem a reforma, os docentes e os discentes, é a questão dos conselhos universitários. A classe discente, a UNE, União Nacional de Estudantes, ela pleiteia paridade nesses conselhos. E a Associação Nacional dos Docentes não quer essa paridade. Como o senhor avalia os conselhos universitários, que são os órgãos mais importantes ali de administração da faculdade? Eu não gosto da composição existente hoje. Eu acho que existe uma representação muito pequena de discentes e de funcionários. Mas também acho que a paridade não seria o ideal. Eu acho que os professores eles têm uma responsabilidade muito maior em relação à universidade, se comparado com os funcionários e com os professores, com os discentes. Então é importante que se chegue a uma composição melhor do que a que existe hoje, mas que também não precisa necessariamente ser aquela representação paritária. A reserva de vagas para estudantes negros de baixa renda ou oriundos de escolas públicas vai resolver o problema da exclusão social na universidade? Eu acho que não. Eu acho que vai resolver temporariamente. Não que eu seja contra a reserva de vagas. Eu acho que isso é uma medida inicial. Mas o que é necessário é que haja uma melhoria no ensino médio. A partir do momento que você melhora o ensino médio, você começa a ter a população mais pobre dentro da universidade. Isso é extremamente importante. Agora, não basta que você garanta o acesso desses alunos na universidade. É importante que você garanta a permanência. Não adianta você encher a universidade de pobres sem dar condições para que aqueles alunos permaneçam lá. Aqueles alunos, muitas vezes, eles têm que ir de manhã e permanecer até o fim da tarde. Então é preciso que eles tenham dinheiro para almoçar, para transporte, para compra de livros, para tirar fotocópias. Não basta simplesmente colocar os alunos nas universidades, a população carente dentro da universidade. Você tem que arrumar
maneiras de garantir que aquele aluno termine o seu curso. A maioria absoluta dos estudantes que frequentam a escola privada no ensino médio são estudantes de classe média. Essa medida de reserva de vaga para estudantes oriundos de escola pública não seria uma maneira de transferir a renda da classe média para a classe mais baixa, quando na verdade a gente deveria transferir a renda das classes mais altas para as classes mais baixas? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Não sei se vai haver essa transferência da classe média para a classe baixa, não. E até gostaria de ver mais essa estatística, porque até onde a gente escuta que a população mais carente ela está nas escolas privadas, até porque são alunos que trabalham durante o dia, vão estudar durante a noite. Então, eu não tenho muita clareza quanto a esse dado. Agora, é um começo, né? Mesmo que haja uma transferência da classe média para a classe mais pobre, já é um bom início, né? Quem sabe, dentro de alguns anos, a gente não terá uma transferência da classe alta para a classe mais baixa, e a gente está chegando ao ideal. As disciplinas chamadas propedêuticas, preparatórias para o ensino superior, elas são extremamente importantes para a formação do universitário. Como o senhor avalia a proposta da criação do ciclo básico para todos os cursos superiores? Eu detesto essa proposta. Quer dizer, eu acho que ela é de difícil implementação, né? Se você pegar, eu posso falar com mais clareza da minha instituição, que é a UFMG, se você pegar determinados institutos, como o Instituto de Ciências Biológicas, o Instituto de Ciências Exatas, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, esses institutos vão entrar em colapso, porque eles não vão ter como atender o número de alunos que atendem na gama de disciplinas que o governo está propondo que seja feita no ciclo básico. E esse seria um ponto, a questão da operacionalização desse sistema. Agora, o que me parece é que nós vamos estar tentando salvar o ensino médio a partir da universidade, ou seja, o ensino médio ele foi mal feito, então vem cá que nós vamos tentar consertar isso aqui. E eu acho que o que a gente tem que fazer é melhorar o ensino médio, a partir da universidade, mas formando bons profissionais, formando bons professores que possam voltar com bons salários para o ensino médio e que sejam bons professores que formem bons alunos para as universidades. A União Nacional de Estudantes analisa que o governo ainda não apresentou nesse esboço de reforma universitária, nesse projeto, primeiro projeto lançado há pouco tempo, um projeto de regulamentação do ensino nas universidades privadas, que eles acreditam que é de fundamental importância. Qual seria essa importância da regulamentação do ensino nas universidades privadas? Bom, eu não sei de quando é essa informação, mas hoje o anteprojeto, né, a prévia do anteprojeto de lei, foi lançado em Brasília nessa semana, na segunda-feira, ele já apresenta muita coisa sobre a regulamentação. E essa regulamentação, ela vai ocorrer utilizando os sinais, utilizando a autoavaliação, avaliação institucional e o ENAD. É extremamente importante que haja essa regulamentação, que o governo conduza, conceda para as universidades privadas o direito do ensino. Mas é extremamente importante que ele esteja ali controlando como aquele ensino está sendo feito. O governo ele tem que funcionar como uma concessionária do ensino público. Ele não pode simplesmente entregar tudo na mão das privadas. Outra reivindicação dos movimentos sociais é o fim da lista tríplice para reitor, tendo as eleições diretas, proporcionais ou paritárias, cada um com sua reivindicação, mas o fim da lista tríplice que é feita nas instituições federais. Isso é benéfico? Eu acho que sim, eu vou até além. Eu acho que o processo de escolha de reitor, ele deve começar e deve findar dentro da universidade. Se realmente a proposta que o governo traz à mesa for aceita por todas as áreas do governo, isso vai ser extremamente benéfico, porque o projeto da reforma universitária ele traz autonomia. Trazendo autonomia, ele vai fazer com que a universidade inicie e termine o processo de escolha de reitor. Ou seja, a gente tem que acabar com essa história de que Brasília tem que referendar. Agora, é importante também que isso seja estendido
para as instituições privadas de ensino superior. Não basta que isso seja feito dentro das universidades federais ou dentro das instituições federais de ensino superior. Eu gostaria muito de estar vendo isso também nas privadas. Como o senhor analisa essa proposta de autonomia financeira do governo para as universidades federais e um possível financiamento privado dessa autonomia? Bom, a gente tem que entender que a universidade ela tem capacidade de buscar outras formas de financiamento. E ela vem fazendo isso, né? Nós, professores, isoladamente fazemos isso. Hoje a gente busca o financiamento da pesquisa, até mesmo em indústrias do exterior. Isso acaba sendo muito benéfico e acaba sendo uma forma de transferência da tecnologia se você faz isso com a empresa nacional. Você deixar com que a universidade busque outras fontes de recursos é muito bom. O que não pode ocorrer é que, em vista da universidade estar conseguindo outros recursos, que os recursos do governo federal sejam diminuídos. Então, é preciso que se mantenha um crescimento no investimento público dentro das universidades e permita que as universidades busquem outras formas de recursos, se elas assim o desejarem. Bom, professor, foi um prazer tê-lo no DataVene. É um assunto que não vai acabar aqui. A gente gostaria de falar mais, mas o nosso tempo acabou. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade e desde já me coloco à disposição para continuar debatendo isso. Eu acho que é um assunto de extrema importância e a gente precisa estar debatendo isso até o envio desse projeto ao Congresso Nacional e tentar fazer com que toda a demanda da sociedade brasileira seja atendida nesse projeto. Obrigado pela participação. Obrigado a você. E o DataVene de hoje fica por aqui. E lembre-se, se você se sentir lesado, faça valer o seu direito, procure um advogado e é o profissional competente para lhe informar e prestar assistência jurídica. Participe do DataVene, mande suas dúvidas ou sugestões para o Telefax 3423-8737. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Ou, se preferir, mande um e-mail para datavene@unibh.br. Estamos aguardando você e até o próximo programa.